O cristão, ele tem que saber o que o governa. O que o governa no mundo espiritual. E quero colocar que nesta terra aqui, o que governa o cristão no mundo espiritual é a palavra de Deus. Na palavra de Deus está o que governa o cristão neste mundo. Somente a palavra de Deus é o juiz de toda questão neste mundo. Ela é o que governará cada cristão neste mundo. Ao colocar essa questão de quem nos governa neste mundo, que é a palavra de Deus, nós temos que pôr por terra algumas coisas que governaram a humanidade, que tomaram o lugar da palavra de Deus. E temos que vigiar. Vigiar o quê? Vigiar aquelas coisas que os homens colocam para tomar o lugar da palavra de Deus. Nós temos que vigiar esse posicionamento. Quem deve nos governar? O cristão deve ser governado pela palavra de Deus. Somente as Escrituras nos deve governar. Deus quer que a palavra dele nos governe. Então nós precisamos saber, ter uma representação em nossa mente do que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Isso tem que ficar claro e notório em nossa mente, como uma estrada larga e ampla, na qual andamos com toda facilidade e clareza. Então, vamos colocar isto de uma forma estabelecida. Quem é esse governante? Esse governante é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele é quem deve nos governar. Jesus nos governa hoje através do conhecimento da sua palavra. Então aí já vamos indicar num mandamento: examinais as Escrituras, pois crede ter nelas a vida eterna. É uma obrigação nós examinar as Escrituras, pois nela nós temos a vida eterna. A vida eterna depende das Escrituras sagradas. Isto está dizendo que a vida eterna depende do conhecimento das Escrituras sagradas. Nós temos que ter conhecimento das Escrituras sagradas. Por esse conhecimento, nós vamos receber a vida eterna. Corroborando com isso, vem palavras como: meu povo perece, meu povo morre, meu povo morre. Por quê? Por falta de conhecimento. O povo está morrendo, por quê? Por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Nós só vamos conhecer Jesus Cristo de uma forma real quando nós tivermos um conhecimento pleno da palavra de Deus. E nós sabemos que esse conhecimento é uma cultura. Cultura quer dizer cultivo. Você tem que criar o hábito de meditar e ler a palavra de Deus. E isto é uma forma de mostrar o nosso relacionamento com Deus.
nós nos relacionamos com Deus. Deus tem sua palavra para nós. Deus tem sua conversa conosco. Nós vamos cair no tema da intimidade com Deus. Temos que passar tempo em intimidade com Deus em nossa vida. A vida espiritual é mantida pelo pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. A vida eterna é nutrida pelas palavras de Jesus Cristo. Nós devemos nos nutrir com a palavra de Jesus Cristo, pois Ele é o alimento, Ele é o pão da vida. Que vida é essa? A vida eterna. A vida eterna é a nossa vida espiritual. Pois o homem foi feito para esta vida eterna. Mas esta vida eterna, ela tem uma dependência. A vida eterna, para se estabelecer, ela é dependente. A vida eterna depende de nutrição. E essa nutrição da vida eterna é mantida pela meditação constante da palavra de Deus. E nós sabemos, e é bom a gente colocar em nossa mente de uma forma enfática, a palavra de Deus é Jesus Cristo. A vida eterna depende desse alimento. Ele disse: eu sou o pão da vida. Você quer ter a vida eterna? Quer? É fácil. Alimente-se do pão da vida. E o pão da vida é a palavra de Deus. É fácil manter a vida eterna, não é? A vida eterna é mantida. Ela precisa ser mantida. Senão ela perece. Pois está escrito: meu povo perece. Meu povo perde a vida eterna. Por que razão o povo perece? Por que razão o povo perde a vida eterna? Simplesmente porque não se nutre da palavra. Por isso que eu coloquei a palavra de Deus, Jesus Cristo, como as folhas da árvore da vida. Hoje, a folha da árvore da vida chama-se Jesus Cristo. Ele é a folha da árvore da vida. Jesus Cristo é a folha da árvore da vida eterna. Essa vida eterna tem que ser nutrida. Isso quer dizer que ela precisa ser fortificada. E ela é fortificada por nossa meditação, por nosso conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais dermos tempo para Deus, passarmos tempo com Deus, mais nossa vida eterna ficará forte. Mais nutriremos nosso lado espiritual. E é isso que Deus quer. Deus quer que passemos tempo com Ele. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais. Note bem, tudo o mais. É pouco, né? Tudo o mais vai lhe ser acrescentado. É a palavra de Deus. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vai lhe ser acrescentado. Isso não é boa nova? Isso quer dizer prosperidade. Se você buscar o reino de Deus e sua justiça, a palavra de Deus garante que tudo mais lhe vai ser acrescentado. Isto torna-se um direito nosso. E quando nós conhecemos os nossos direitos diante de Deus, nós saberemos como reivindicá-lo. Aí nós temos o direito de pedir a Deus. E é claro que Ele vai ter o prazer de nos conceder.
pois ele está de olho na sua palavra para fazer cumprir. Ele está de olho na sua palavra para a fazer cumprir. Isso traz uma tremenda fé em nosso coração, não é verdade? Isso traz uma tremenda convicção em nosso coração. Deus está de olho na sua palavra para a fazer cumprir. Então, eu tenho alguns deveres. Primeiro, conhecer a palavra de Deus. Neste conhecimento, eu vou descobrir que eu tenho direitos legais. E se eu tenho direitos legais, quem tem direito de reivindicá-los. E Deus assina embaixo. Deus diz o quê? Hein? Que Ele está de olho na sua palavra, zelando para a fazer cumprir. Isto nos gera uma fé poderosa, aquela fé do tipo de Paulo. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Sou mais que vencedor. Olha as tremendas palavras do apóstolo Paulo. Sou mais que vencedor. Que convicção que ele tinha no poder da palavra de Deus, pois Deus não volta atrás. Deus foi no passado poderoso com Moisés. Deus foi com Cristo e os apóstolos. Deus é conosco. E Deus será sempre o mesmo, pois é impossível que Deus mude. Passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E diz ainda, essa palavra de Deus não voltará para ela vazia. Ela vai ter cumprimento. E o cumprimento é onde? É nas nossas vidas. Na vida daqueles que reivindicam de Deus os seus direitos. Pois Deus nos concedeu esse direito. Agora Deus faz o quê? Hein? Deus faz o quê? Ele concede àqueles que reivindicam. Deus concede àqueles que reivindicam. Por quê? Porque esses conhecem a vontade dele. Mas aqueles que não conhecem o que Deus diz, ele diz, perecem. Por isso que ele falou, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, qual a nossa proposta? Vamos lançar nossas bases. Vamos nos aprontar. Para quê? Para entrar na escola do Espírito Santo. Para meditar na palavra de Deus. Para ter comunhão com Deus através da meditação de sua palavra. É isso que Deus quer de nós. Que nós meditemos na palavra dele. Que nós tenhamos o quê? Passemos tempo com Deus. Palavra bonita, né? Passar tempo com Deus. E assim, reconheceremos, descobriremos nossos direitos com Ele. E veremos que Ele está de olho para cumprir a sua palavra. É uma boa nova, não é? Deus está de olho para cumprir a sua palavra. Ele quer tão somente que nós façamos o que ele disse a Josué. Josué, nessas minhas palavras, eu quero que você medite nela de dia e de noite. Isso vai trazer conhecimento. E quando você tem conhecimento de mim, você vai ter mais fé. E você vai reivindicar com mais força, com mais clareza, com mais objetivo. E eu vou atender às suas reivindicações. É uma boa nova, não é? Isso da fé. Aí nós poderemos dizer, como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Sou mais que vencedor. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.